Olá, eu sou o Thiago Carneiro Machado, cirurgião geral e bariátrico. Hoje o assunto vai ser uma das cirurgias que eu realizo também muito no meu dia a dia lá no hospital, que é uma cirurgia de urgência, que é a apendicectomia, que é a retirada do apêndice secal, que é um segmento do nosso intestino grosso que pode inflamar e infeccionar nas pessoas, principalmente de 10 a 30 anos de idade, mas em qualquer faixa etária, desde em crianças e bebês até em adultos e idosos, você tem a apendicite, né, que é essa doença em que há uma inflamação do apêndice. Bom, esse fenômeno acontece de forma aleatória, não há uma causa específica de pessoas que tenham mais predisposição a outras a ter esse problema. 10% das pessoas no mundo terão de apendicite, inflamação do apêndice, e provavelmente terão que ser talvez operadas para a retirada do apêndice. Então é disparadamente a urgência cirúrgica mais frequente, mais comum que existe. O apêndice ele inflama porque um fragmento de fezes costuma entrar na sua luz e obstruir. O apêndice é um órgão vermiforme, né, no formato de um dedo de luva, estreito, comprido, com mais ou menos de 7 a 10 centímetros, e por ter essa anatomia estreita e comprida, às vezes um fragmento de fezes entra na sua luz e ao obstruir essa luz do apêndice, o fluxo sanguíneo para a parte distal do apêndice, a parte mais distante da base dele, acaba sendo cortado esse fluxo de sangue. Então esse segmento distal do apêndice começa a necrosar, a morrer. E aí ele começa a proliferação bacteriana sobre ele, formando ali um processo infeccioso e até mesmo um abscesso, uma coleção de pus, quando o apêndice não é retirado rapidamente. Então a apendicite ela tem fases, né? Uma fase inicial em que o paciente só tem uma dor periumbilical, uma ânsia de vômito, e depois, com as horas evoluindo, essa dor ela costuma migrar, né, para cima do apêndice, que é bem na fossa ilíaca direita, que é a região do nosso abdômen baixa, né, na lateral direita da cicatriz umbilical. E aí então é quando o paciente geralmente procura ajuda médica, né, no pronto-socorro, nas urgências, né, nos hospitais do mundo afora. E aí, ao ser examinado por um médico experiente, muitas vezes o diagnóstico já é feito somente por essa história da dor, da migração da dor e das alterações do trato gastrointestinal. Muitas vezes a gente usa como exames auxiliares o exame de urina para ver que o paciente não está com uma infecção urinária, exames de imagem, né, como o ultrassom e a própria tomografia auxiliam também às vezes nesse diagnóstico, e o exame de sangue para mostrar que às vezes o paciente tem alguma inflamação no sangue, alguma infecção no corpo dele, que pode ser essa inflamação do apêndice. Somado a essa história clínica da dor, da migração da dor, do enjoo e do desconforto abdominal que o paciente tem, somado ao exame de imagem e somado aos exames laboratoriais, muitas vezes o médico chega a essa conclusão de que o paciente está com apendicite. E aí ele tem que então decidir se ele faz a cirurgia ou se ele faz um tratamento não operatório. Existe sim um tratamento não operatório da apendicite. No Brasil, os cirurgiões não são muito adeptos desse tratamento porque ele pode falhar, e o paciente que faz o tratamento não operatório pode ter novamente um apendicite depois, meses ou anos depois, e ter que acabar retirando o apêndice cirurgicamente. Mas esse tratamento não operatório consiste em uso de antibióticos para aqueles pacientes que estão com o apêndice muito pouco inflamado, cujos exames mostram que ainda não tem um abscesso e que ainda não tem uma necrose do apêndice. Aí, às vezes, a antibiótico terapia, junto com anti-inflamatórios, pode fazer o apêndice desinflamar. Na maioria das vezes, quando a gente detecta que o paciente está com apendicite e tem certeza do diagnóstico, a melhor conduta é a conduta cirúrgica. E aí a cirurgia é uma cirurgia considerada simples, de pequeno porte. Você pode fazer uma incisão específica de mais ou menos 5 a 10 centímetros ali sobre a região onde está o apêndice para retirá-lo, ou pode fazer de uma forma mais moderna e melhor, menos invasiva e com menos dor no pós-operatório, que é a forma laparoscópica, né? Você faz 3 furinhos no abdômen e consegue ir lá e extrair o apêndice por um desses furinhos, tratando a infecção do paciente. Quando a doença já é operada mais tardiamente, aí sim a evolução às vezes do paciente ela é um pouco mais arrastada. O paciente às vezes tem necessidade de ficar no hospital por mais dias tomando antibiótico, tem um retorno da alimentação mais difícil, e aí a cirurgia então
tem um pós-operatório um pouco mais sofrido para o paciente, quando o paciente já opera com o apêndice já supurado. É uma forma que a gente tenta evitar ao máximo, justamente para que o paciente tenha uma qualidade de pós-operatório melhor.